Muito obrigado mais uma vez. Um prazer estar com vocês aqui, principalmente aí pelo Fernando, que já nos conhecemos há algum tempo, e falar um pouco sobre a retificação. A retificação foi uma das primeiras rotinas que eu criei no software Newton. Eu vou mostrar uma tela inicial aqui, da versão inicial, que era bem diferente do que tem agora aí. Então, eu vou falar alguns aspectos aí da retificação. Eu preparei uma breve apresentação. Eu não falo espanhol, vou tentar falar um pouco, digamos, lentamente aí, para ser compreendido. Entiende? Eu espero ser compreendido, né? Mas se tiver alguma dúvida, a gente pode tentar sanar de alguma outra maneira. Bom, e aqui no software, a gente colocou as rotinas de transformação afim e projeção linear. Tem dois aspectos aí. Claro, a gente vai comentar um e outro e as vantagens, né? Ah, eu vou tentar abrir aqui a apresentação. Bom, vamos começar pela projeção afim, o affine. É, a retificação de imagem, né, ela é uma transformação linear. Então, é uma transformação onde a gente tem matrizes, multiplicações de matrizes, operações com matrizes, né? E, no caso, a gente quer transformar de um plano para outro plano. E de um plano para outro plano, a gente pode melhorar, pode resolver problemas com a imagem, problemas digamos, distorção por perspectivas, seria uma delas, mas também tem outras transformações que podem estar envolvidas, como a própria translação, a rotação entre os planos, né? E a escala também pode ser alterada com esse tipo de transformação. Em relação à transformação afim, existem algumas vantagens, né? Ela é muito fácil de implementar. Vocês vão ver, a matriz ela é muito pequena. É uma matriz pequena, fácil de resolver. E a gente precisa de poucos planos, de poucos pontos. Por exemplo, com 3 pontos, a gente já poderia calcular essa matriz de transformação, né? Ela preserva algumas coisas, preserva o paralelismo, por exemplo, né? E outros. Ela é bem completa, né? Ela só perde para projeção linear, porque ela não é muito boa para perspectiva de câmeras, né? Por exemplo. Então, se a perspectiva ela é muito forte, a inclinação da câmera em relação à cena é muito forte, ela deixa a desejar, ela não consegue recuperar bem ali as dimensões dos objetos, né? E ela é rápida de resolver computacionalmente, como eu falei. Eu não vou me deter muito aqui a conceitos, né? A ideia é mostrar aqui, na prática, aqui a retificação. Ela pode não preservar os ângulos, tá? E as distâncias corretamente, principalmente em perspectivas muito fortes, né, de câmera, né? Então, a câmera com uma inclinação acentuada em relação à cena, ao que se quer medir, ao plano de medição, ela pode não dar resultados muito bons. E pode, por isso, oferecer distorções nas proporções do objeto. Existem algumas aplicações que a gente pode ter a partir da retificação afim. Eu vou mostrar algumas aqui. Então, primeiro eu vou mostrar a implementação, né? Eu vou mostrar a implementação em seguida aí para vocês, tá?
ela deriva, né, assim como as outras projeções da equação da colinearidade, que é a equação básica aí da fotogrametria, né? E, claro, eu não vou entrar a fundo nessa parte aqui, mas vou dar pinceladas ali do que é essa transformação. Então, em geral, a gente quer transformar de um plano para outro, né? Esse plano ele pode ser uma simples rotação na imagem, uma mudança de escala ou até mesmo um cisalhamento, né? Que é o shearing. Eu não sei o termo em espanhol, mas poderia ser resolvido com esse tipo de transformação. E a gente quer transformar isso para outras coordenadas, tá? Então, eu coloquei aqui em capital, em maiúsculo, o plano original e o plano que se deseja, o plano da imagem, seria em letras minúsculas. Bom, para que a gente faça e a gente utilize essa retificação, por exemplo, em aplicações forenses, por exemplo, acidente de trânsito, a gente vai precisar da imagem da câmera e de uma imagem, entre aspas, planificada, vamos dizer assim. Essa imagem planificada pode ser um croquis. Tá, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Tranquilo? Tá. Então, essa imagem planificada, eu coloquei ali imagem retificada, na verdade seria uma imagem planificada do que o que a gente quer. Ela poderia ser um croquis em escala, então tem um desenho em escala. Pode ser uma foto, uma fotografia de drone ou uma imagem, por exemplo, do Google. O Google Earth, por exemplo, pode ter uma imagem ali planificada do que a gente quer, né? Então a gente parte disso aí. Na retificação afim, né, a gente tem uma transformação dada por uma equação como essa daqui, onde a gente vai obter as coordenadas finais. As coordenadas finais estariam aqui assim. Essa vão estar na imagem retificada. E aqui eu teria as coordenadas no terreno e eu vou aplicar uma transformação com esse aspecto aqui. Esses parâmetros, tá? Eles podem ser obtidos pelo método dos mínimos quadrados. Só para deixar claro aqui no software Newton, eu não utilizo nenhuma rotina pré-pronta. Por exemplo, o OpenCV, eu não utilizo. Então, todas as rotinas foram desenvolvidas linha a linha, digamos assim, sem utilizar outras rotinas prontas, né? Então, na verdade, eu queria entender todo o processo, né? Quando Lo foi que criado. dices tú es que no has usado librerías prearmadas, sino Exato. que has desarrollado todo tú É, mismo. Ok. perfeito. Bom, e como a gente tem... Opa, eu passei aqui. Como numa imagem planificada, a coordenada z, ela é, ela não altera, ela pode ser considerada zero, a gente não interessa a coordenada z, nós estamos preocupados apenas em coordenadas bidimensionais, x e y, por exemplo. Então, a gente pode simplificar essa equação, ela pode ser simplificada, e a gente ficaria, então, com apenas um, dois, três, quatro, cinco, seis parâmetros. Por isso que eu falei que com seis parâmetros, com apenas três pontos, a gente consegue que cada ponto vai resultar em duas equações, e com esses seis pontos, com três pontos, a gente consegue, então, obter essa, esses parâmetros de calibração, né, de transformação, para a transformação afim, né, pelo método dos mínimos quadrados, por exemplo. Então, Perdona, Isaac, cuando dices 3 puntos, ¿te refieres a 3 puntos en el plano de la imagen? isso. Três pontos no Ok. terreno, três pontos na imagem, correspondentes a três pontos na imagem. Pero tienen que ser coplanares.
Tienen que estar en el mismo coplanares, plano. no mesmo plano, tá? Veja, é uma transformação muito fraca, né? Por isso ela se perde quando tem uma perspectiva muito forte. Quando a perspectiva ela é muito forte, ela é fácil de implementar, mas ela deixa a desejar quando a gente tem perspectivas muito acentuadas, né? Então veja, no final a transformação ela vai ter esse aspecto aqui, né? A matriz anterior, essa matriz aqui, ela corresponde a uma matriz como essa, onde a gente tem a matriz A. Essa matriz A, ela vai ter parâmetros de escala, rotação, cisalhamento, shearing, elas vão estar embutidas aqui nessa matriz A. Enquanto que a matriz T, ela seria uma matriz de translação. Seria a translação entre os planos, né? Então, veja, é uma matemática simples, né? Simples de implementar, né? Então, a transformação afim, ela inclui, como foi falado, translação, rotação, escalonamento, né? Cisalhamento, que é o shearing, né? Mas, né, apesar dela preservar linhas e paralelismo, né, ela pode não preservar exatamente os ângulos e as proporções ali do objeto, né? Então, tem alguns problemas quando tem perspectivas mais acentuadas. Aqui tem um exemplo de transformação, né? Então, na transformação afim, resumindo, rotação, translação, escala, reflexão e cisalhamento podem ser corrigidos, digamos assim, através dela. Bom, e a grande vantagem da transformação afim é a simplicidade do cálculo, né? Exatamente por precisar de poucos pontos. E a desvantagem, né? Eu já comentei anteriormente. Bom, essa aqui é uma tela do software que foi desenvolvido no começo, bem lá no início. Esse software ele tinha ah, essa característica de trabalhar com vários pontos. Ele não tinha um número mínimo de pontos. Poderia trabalhar com 20 pontos, 30 pontos. Só que depois eu percebi que isso era uma dificuldade, né? Encontrar tantos pontos no terreno. Claro, quanto maior o número de pontos, melhor seria a aproximação pelo método dos mínimos quadrados. Então, os mínimos quadrados, ele funciona, ele dá resultados melhores quando a gente tem muitos pontos. Então, se a gente fornece ao software uma quantidade maior de pontos, ele consegue fazer essa retificação, digamos assim, mais refinada. Mas a dificuldade de encontrar numa situação real essa quantidade de pontos é bem é bem difícil assim, né, de encontrar. Então, para fazer uma simplificação, eu reduzi a rotina a 4 pontos, como eu vou mostrar agora adiante, né? Então, nessa primeira versão, se trabalhou com um número grande de pontos, superior a 4, por exemplo, e pelo método dos mínimos quadrados, ele resolvia ali a transformação, né? Eu vou dar uma saída aqui da apresentação. Eu preparei aqui uma breve apresentação aqui. Peguei algumas imagens, tá? E aqui eu tenho um link para a versão atual agora do software Newton Photo. E ele tem essa rotina aqui. Perdona, Isaac, estás hablando del software, pero no instalado en la computadora, sino accediendo a través de la nube o es Não, el esse software está no instalado. computador. No computador. Ah, um detalhe, né? Essa rotina da retificação, tá? Ela já vai estar, ela vai estar na próxima versão do CRC,
que está gratuito ali na internet. Então, vai estar disponível, já estamos preparando a próxima versão do CRC e vai ter nessa versão próxima a rotina de retificação de imagens aplicada ao trânsito, ao acidente de trânsito. Certo? Então, eu já tinha preparado aqui uma. Ahí publiqué el enlace al sitio de internet del que tú estás hablando, en el chat. Isso. Deixa eu afastar aqui um pouquinho para a gente ver aqui todos os menus. Ah, aqui eu tenho duas imagens, certo? Então, as duas imagens eu já tinha preparado elas aqui, aberto. Imagem simples, tá? Essa aqui é uma rotação da imagem planificada, tá? E nessa versão, tá? Nessa versão disponível, eu coloquei 4 pontos aqui. 4 pontos, tá? E a rotina vai trabalhar apenas com esses 4 pontos, tá? E que é uma coisa mais prática, né? E fácil de encontrar numa situação real, né? Então, normalmente eu vou fazer a retificação a partir de um polígono, um retângulo, então 4 pontos, né? O que que eu tenho que fazer então para que a rotina funcione? Veja que os números, os pontos eles são numerados, né? Eu tenho o primeiro ponto, 1, 2, 3 e 4, né? O que eu tenho que fazer? Na imagem distorcida, digamos assim, eu tenho que alinhar esses pontos aqui, né? Digamos que eu coloque o ponto 1 aqui no canto de cor vermelha, colorado ali. Vou colocar o 2 aqui no azul, mais ou menos aqui. O 3 eu vou colocar aqui no verde. E o 4 aqui no canto preto. Aqui eu tenho ó, pontos de medição, tá? Esses pontos de medição eu posso, por exemplo, restringir a um ponto, restringir a um ponto apenas, ok? Então, um ponto apenas. Ou eu posso aumentar esse número de pontos aqui, ó. Isso é muito válido, por exemplo, em acidentes, né? Em imagens de veículos, tá? Vamos deixar um ponto por enquanto. Vamos deixar um ponto por enquanto. Opa, cliquei aqui. E esse ponto eu vou posicionar ele aqui assim. Deixa eu só alinhar aqui novamente aqui os pontos. Ok. Na outra imagem, tá? Na imagem planificada, eu tenho que fazer exatamente o que eu fiz antes. Alinhar os pontos de número 1, por exemplo, com o Perdona, vermelho. Isaac, que voy a aclarar algo que tal vez aquí no se entienda bien. El proceso de rectificación que estás haciendo se inicia con 4 puntos en la imagen de la fotografía, que Perfeito. está en perspectiva, Aham. y luego esos mismos 4 puntos tú los vas a dibujar en una imagen rectificada simplemente para considerar la relación entre el ancho y el alto de la imagen rectificada, ¿cierto? Certo. Perfeito. É isso Ok. aí. Tá. Então, aqui, ó, os pontos, tá? Eles têm a mesma numeração, né? Eu vou colocar na mesma posição, né? Se eu colocar eles invertidos, né? Por exemplo, eu posso criar uma imagem espelhada. Então, tem que cuidar disso aí. Eu vou trazer aqui os pontos para as mesmas posições na imagem planificada. Essa imagem pode ser um croquis, tá? Pode ser um croquis, pode ser uma imagem de drone, pode ser uma imagem do Google, com a mesma cena da. Ok. Bom, para fazer
para fazer as medições, a gente precisa de uma escala. Aqui nessa mesma imagem aqui, a gente tem aqui, ó, dois pontos, que são chamados de referência 1 e 2. Referência 1 e 2, vamos colocar eles aqui assim, ó, alinhados aqui com esses pontos. E vamos dizer que essa distância seja uma distância conhecida. Eu conheço essa distância aqui. Ok. Então, conheço essa distância aqui. E eu venho aqui e informo essa distância. Já tinha colocado aqui, vamos dizer que seja 10. Essa unidade, tá? É a unidade trabalhada. Pode ser metro, pode ser centímetro, pode ser uma escala que se deseja, tá? Então, não tem uma unidade específica para essa medição. Então, se meu desenho, por exemplo, aqui ele está em centímetros, essa escala vai ser centímetros. No terreno, num acidente de trânsito, possivelmente isso vai ser em metros. Então, eu tenho essa Per- escala aqui. Perdona, Isaac, la escala tiene que estar en el mismo plano en donde se está haciendo la rectificación, ¿cierto? Perfeito, perfeito. A escala no plano onde está sendo feita a retificação, certo? Bom, a partir daqui, ó, o software já pode fazer, tá? O software já pode fazer a retificação, tá? Então, tem um comandinho aqui, ó, esse botão, que ele vai fazer a retificação para a gente. Deixa eu só aumentar o texto aqui. Aqui eu tenho, vou aumentar um pouquinho mais. Veja, eu tenho a posição aqui do ponto que foi retificado, aquele ponto que foi marcado lá. E aqui eu tenho a, as matrizes, tá? A matriz R, a matriz R e a matriz de translação. A matriz que foi utilizada para fazer essa transformação, né? Então, basicamente, eu saí daqui, aqui está o ponto, ó. Deixa eu aumentar esse ponto aqui, para ficar mais visível. E aqui eu tenho o ponto que foi marcado. Aqui, esse ponto corresponde a essa posição aqui na imagem retificada. Vamos colocar mais pontos aqui. Vamos colocar aqui mais alguns pontos aqui, por exemplo, simulando uma trajetória, né? Simulando uma trajetória aqui. E aqui eu quero verificar esses pontos na imagem retificada. Então, veja, aqui eu tenho, então, a distância, né? Eu tenho os pontos na posição em que eles ficariam na imagem retificada, a distância correspondente, né? De um ponto 1 ao ponto 2, do ponto 2 ao ponto 3, eu tenho distâncias. Então, posso utilizar isso, por exemplo, numa medição de velocidade, né? Então, aqui ao lado eu posso, por exemplo, colocar uma taxa de quadros, frames por segundo, e o software também vai calcular isso aí. Eu vou mostrar depois, mais adiante. Então, se eu informo, por exemplo, aqui a taxa de quadros ali, daí eu posso informar os demais frames, a posição dos próximos, do frame 1 ao frame 2, o frame 2 ao frame 3, e aí ele vai calcular a velocidade para essas informações ali, tá? Por enquanto, a gente tem aqui a distância correspondente de um ponto ao outro. E aqui eu tenho a matriz de transformação. A matriz de transformação é aquela matriz, né? Matriz A mais a matriz T, né? Que tem toda a transformação ali a fim de uma imagem para outra, certo? Veja aqui deixa eu abrir uma próxima imagem aqui, para a gente ter uma ideia aqui. Eu tenho uma imagem com um cisalhamento aqui, tá? Tem uma imagem com cisalhamento. Deixa eu só alinhar, realinhar
aqui os pontos. Opa, mais ou menos. Essa imagem aqui, ela tem cisalhamento. Veja que eu estou trabalhando com a retificação afim, por enquanto. Tá? E no cisalhamento, opa, ele não aceitou ali. Deixa eu limpar a minha tela novamente. Deixa eu começar aqui de novo. Deixa eu diminuir aqui. Vamos fazer novamente aqui. Pregunta, Isaac, Pode. Aham. ¿tienes que seguir un orden determinado para marcar los 4 puntos? Não, apenas assim, o ponto 1, ele tem que corresponder ao mesmo ponto na imagem, numa imagem e na outra. Mm. Eles têm que ser correspondentes, né? Pero los puntos rojos, vermelhos, en la imagen original, veo que siempre estás marcándolos en un orden de las agujas del reloj. Não precisa, No, não precisa. Eu posso ok. trocar eles, né? Ó, veja que aqui eles estão desencontrados, né? Ó, veja aqui, ó. Vamos, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu tirar ele da posição aqui, ó. Se eu fizer a retificação aqui, ó, os pontos vão ficar desencontrados. Não sei se dá para perceber aí numa imagem e na outra. Deixa eu aumentar o tamanho da linha. Ó, esse ponto deveria estar em cima desse aqui, ó. Mas como eu distorci aqui a minha imagem, veja que ele não responde tão bem, né? Se eu trocar as posições aqui, né? Se eu trocar as posições completamente, né? Vamos inverter aqui as posições. Troquei um ponto pelo outro aqui. Ele não vai se... Ok. Veja que está totalmente fora da posição. Os pontos não se encaixam. Eu tenho uma desordem aqui na minha retificação, né? Em relação à imagem original ali, né? Porque eu inverti a posição dos pontos, né? Então, veja que eu botei pontos de propósito aqui para exemplificar, né? Cores diferentes. Então, aqui eu tenho vermelho, aqui eu tenho azul, verde e preto. Então, só para a gente ter uma ideia de como ele estava na imagem original, né? E aqui, né? Veja, eu segui a ordem inicial, né? Vermelho, azul. Opa, acho que fechou o programa ali. Vamos abrir. Esse computador aqui, ele tá falhando um pouco. Ele não é o computador que normalmente eu utilizo. Ok. Acho que ele abriu a imagem anterior. Ok. Tá. E só para exemplificar aqui, por último, tá? Eu vou Para, limpar aqui. Isaac, no vemos tu, ainda no consigo ver a tela sua. Acho que ele caiu aqui a minha conexão, caiu a minha apresentação aqui. Deixa eu Sim, a única coisa que compartilhar estou novamente. vendo aqui é a tela. Ah, aí. Ok. Voltei aqui. Acho que ele cancelou aqui esse computador, é um computador reserva aqui, ele não está 100%. Por último, tá? Por último, vou abrir uma próxima imagem aqui, só para mostrar aqui algumas limitações, tá? Deixa eu ver. Isso aqui. Veja. Aqui eu tenho uma imagem que ela está em uma certa perspectiva, tá? Então, eu vou fazer o mesmo processo com ela aqui,
tá? Vou fazer o mesmo processo. Vamos colocar esse ponto 3 aqui assim, ponto 4 na cor preta, ponto 2 na cor azul e o ponto 1 na cor vermelha. Ok. Então, veja, eles não estão exatamente bem alinhados aqui, mas só para exemplificar. E eu vou trazer aqui 2 pontos de medição. Vamos dizer que eu queira medir essa linha que aparece aqui assim. Essa linha poderia ser a trajetória de um veículo. E eu quero medir exatamente essa trajetória aqui na imagem planificada. Aqui do lado eu tenho um zoom, né? Onde eu posso melhorar aqui a parte de selecionar os pontos. Eu vou fazer o mesmo processo aqui na imagem planificada, tá? Vou trazer o ponto 3 aqui, ponto 4 tá aqui na borda de cor preta. Aqui. O ponto 1 na vermelha. E o ponto 2 na azul. Então, a escala não interessa tanto, tá? Só para exemplificar. Mas a escala, ela está aqui. Eu poderia também ajustar a escala, como eu falei antes. Ok. Bom, e agora, tá? Veja, então, eu já selecionei os pontos aqui. Selecionei a projeção afim. E eu vou pedir para retificar. Veja que ele... Aqui eu tenho, né, as posições, a vermelho com vermelho. Aqui ele está misturado aqui, né? Uma imagem com a outra. Ele não conseguiu resolver perfeitamente aqui. Ele não conseguiu resolver perfeitamente a projeção em perspectiva, tá? Isso aqui seria uma projeção em perspectiva, tá? Como está aqui, ó, que é o que mais ou menos a gente consegue em imagens de câmeras, câmera de vigilância. Então, uma câmera normalmente ela vai filmar em perspectiva, né? Aqui eu tentei simular uma perspectiva de uma câmera, por exemplo, né? E na retificação afim, como pode ser visto ali, a gente não consegue corrigir completamente essa perspectiva, tá? Então, uma coisa que a gente vai ver agora adiante aqui é que a gente pode resolver isso com uma projeção linear. Com a projeção linear, veja, troquei aqui para projeção linear, a gente consegue recuperar perfeitamente a imagem de perspectiva, né? Só que a projeção linear, ela tem características um pouco diferentes, que é o que eu vou falar mais adiante. Então, aqui eu consegui recuperar, veja que um ponto ficou exatamente sobre o outro. Eu já tinha colocado essas marcações aqui para a gente ter uma ideia do que ia acontecer. Ao passo que na projeção afim, vou trocar aqui novamente para projeção afim, veja os pontos, eles ficaram desencontrados. Ok? Perfeito? Deu para enxergar essas diferenças aqui de marcação dos pontos, tá? Vou voltar então para a apresentação. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a projeção, a retificação por projeção linear, também chamada de homografia, tá? Também chamada na literatura como homografia. Ela deriva, tá, da, da projeção, da transformação afim, só que ela é um pouco mais robusta.
e ela tem mais parâmetros, como a gente vai ver agora. Então, a matriz dela agora, ela já não é uma matriz com 6 parâmetros, e sim com 9 parâmetros. E para conseguir esses parâmetros dessa matriz, tá, a gente vai precisar de um número maior de pontos, por exemplo, pelo menos 4 pontos. Enquanto que na projeção afim, a partir de 3 pontos, eu já conseguiria fazer ali por mínimos quadrados, né, esse cálculo desses parâmetros, tá? Bom, algumas vantagens da projeção, né, como a gente já viu, né, ela serve então para retificação de imagens com perspectivas, tá? Ela preserva relações de proporções também, de proporção, e ela pode ser aplicada também a superfícies planas não paralelas. Ela tem uma complexidade um pouco maior, computacionalmente falando, tá? Já que ela envolve uma matriz 3 por 3, tá? Mas ela pode também não preservar, né, os parâmetros geométricos locais, né? Então, mesmo assim, tá? Em algumas situações de perspectivas também muito e distorções muito acentuadas, ela pode falhar, tá? As aplicações, elas são as mesmas, tá? A gente tem uma aplicação ali de análise de acidente de trânsito, né? Onde a gente pode aplicar, e ela pode ser construída exatamente da mesma forma que a projeção afim, tá? Também resolvendo os parâmetros da matriz por método dos mínimos quadrados, tá? Então, mínimos quadrados pode ser usado para resolver. Só que agora a matriz de transformação, também chamada de matriz de homografia, ela é uma matriz 3 por 3. Tá? O parâmetro W que aparece aqui, tá? Ele é o fator de escala para normalização. Então, isso Perdona, aparece. Isaac, esa matriz de 3 por 3, ¿qué contiene? ¿Las coordenadas de los puntos en X y Z? Ela vai transformar de um plano para o outro. Hmm. E, ao Ah, mesmo tempo, no, entendí. ao mesmo tempo que ao mesmo tempo em que ela corrige, ao mesmo tempo que ela corrige translação, rotação, o cisalhamento, que é o shading, ela também vai corrigir perspectivas na Hmm. imagem, tá? Então Ok. ela é um pouco mais robusta do que a projeção afim, como a gente já viu anteriormente, tá? Então, a diferença é que a transformação afim, tá? Ela lida apenas com transformação linear simples, né? Rotação, translação, escala e cisalhamento, enquanto a homografia, né, que é a projeção linear, ela é capaz de capturar deformações mais complexas. Então, ela consegue resolver problemas de perspectiva de câmera um pouco melhor ou melhor do que a projeção afim, tá? Ela preserva, então, a colinearidade dos pontos e a relação projetiva entre dois planos, como a gente viu ali, tá? Bom, para aplicação, tá? Depois eu vou passar um vídeo de um caso real, tá? Mas eu vou voltar aqui no software, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou voltar aqui no software. Acho que era essa aqui. Não. Tá. Então, veja, as mesmas transformações que a gente viu, que a gente resolveu anteriormente pela projeção afim, a gente vai conseguir resolver pela transformada por homografia, né, ou projeção linear, mas na homografia a gente também consegue resolver problemas com perspectiva de câmera, que é esse caso aqui, né? Uma câmera inclinada, ela vai pegar as linhas paralelas vão se encontrar
no horizonte. Então, é isso que a gente chama de problema de perspectiva, tá? E no caso aqui, né, a gente viu que a projeção afim, ela não lida muito bem, ela não lida muito bem com esse tipo de perspectiva, enquanto que, veja, aqui eu tenho a matriz, tá? A matriz de transformação afim. Agora eu vou mudar para a projeção linear. Na projeção linear, agora a matriz, ela é uma matriz 3 por 3, tá? Vou botar um pouquinho mais aqui. Ela é uma matriz 3 por 3 e ela lida muito bem, veja que ela lida muito bem com a perspectiva de câmera, tá? Então ela consegue resolver muito bem esse tipo de problema, o que é bastante indicado ou ideal para casos de acidentes de trânsito, por exemplo, onde a gente tem as câmeras normalmente numa posição mais alta, inclinada em relação à via, a gente tem bastante perspectiva ali, distorção por perspectiva da câmera, né? Então aqui eu consigo, por exemplo, lidar com, vou pegar mais alguns pontos aqui só para ilustrar, ó. Vou pegar aqui 4 pontos aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, eu vou ligar de um ponto vermelho para o outro, vamos pegar esse ponto vermelho aqui, depois para esse outro ponto vermelho, e por último para esse ponto vermelho aqui. Então eu tenho essa trajetória, tá, que eu quero mapear para essa imagem aqui. Tá? Veja, ele consegue mapear muito bem de um ponto ao outro na imagem, tá? Resolver muito bem esse tipo de problema em perspectiva de câmera, né? E aqui eu tenho, né, todos os dados que eu preciso, né? Essa matriz de transformação é a matriz que eu preciso para, por exemplo, um relatório técnico, dizer como foi feita essa transformada, né? Então, essa transformação ela foi feita usando uma matriz 3 por 3. Aqui eu tenho a matriz, tá? Tem uns arredondamentos aqui, mas eu posso buscar esses números corretos ali no arquivo gerado, né? E eu tenho, então, todos os parâmetros que eu preciso, então, para informar num caso de um relatório sobre essa transformação que foi feita aí por um caso de acidente de trânsito, por exemplo. Só para concluir essa parte aqui, eu vou mostrar aqui 2 vídeos rápidos aqui, tá? Esse aqui eu queria ter mostrado no início, tá? Esse aqui é uma projeção, ó, aqui eu tenho, deixa eu dar um pause aqui, a calibração de câmera aqui feita, tá? No software Newton. Essa calibração de câmera aqui, ela recupera as matrizes de projeção, parâmetros intrínsecos e parâmetros extrínsecos da câmera, tá? E veja, com isso aqui a gente consegue fazer muitas coisas. Nesse exemplo aqui, que é um tópico para um próximo tópico aí, uma próxima apresentação, a gente consegue, por exemplo, fazer medição de deformação em veículo, que é uma coisa bastante difícil de fazer na prática, no local, porque o veículo ele se deforma completamente, então a gente não tem uma referência de onde fazer essa medição. E com essa ferramenta aqui, a gente consegue, a partir de um objeto 3D, pode ser inclusive o próprio veículo, como no exemplo aqui, a gente consegue mapear os pontos de calibração de câmera, e fazer a calibração da câmera por aí, né? Então, a partir da calibração da câmera, né, a partir da calibração da câmera, a gente consegue então fazer medições, né? Como, por exemplo, medição de deformação, né? Então, a gente consegue fazer isso facilmente por calibração. Mas esse não é o tópico da apresentação de hoje, tá? Eu queria mostrar, na verdade, é um outro vídeo aqui. Acho que é esse aqui. Não, errado. Não era bem esse aqui.
esse aqui. Esse exemplo aqui, tá? Foi um caso que eu estudei, tá? E esse vídeo aqui eu fiz ele, essa medição, eu fiz em alguns minutos, tá? Então eu fiz em 5 minutos aqui. Ela tem alguns errinhos, tá? Ela não está 100% ali. As linhas, os pontos não estão muito bem marcados, tá? Mas só para exemplificar uma situação real, um caso real, né, de medição de velocidade utilizando a ferramenta de retificação, né? Então, no terreno, tá? Deixa eu pausar aqui um pouco, tá? No terreno, tá? Real, a gente verificou linhas paralelas e perpendiculares à via, perpendiculares à rua, né? Onde o veículo passava. Então, com isso aí, foi possível traçar um retângulo, tá? Esse retângulo ele vinha até a linha central, tracejada, e ele encostava aqui na grade, no muro da edificação, né? Ele passava aqui por essas duas linhas paralelas. Então foi possível traçar esse polígono, né? E ali foi feita a superposição do veículo em duas posições diferentes. Ali tem a posição do veículo em duas posições diferentes. E eu peguei uma imagem do Google, tá? Essa imagem, tá? Deixa eu pausar aqui. Nessa imagem a gente tem as linhas, ó, paralelas, passando aqui na calçada, por onde a gente fez o polígono, tá? Como eu falei, tá? Foi um exemplo rápido, feito em 5 minutos. Eu fiz uma correção depois e verifiquei que a velocidade ela está um pouquinho abaixo do que seria, tá? Mas só para exemplificar, né? Então, claro, a gente tem que tomar cuidado, fazer com cuidado. O ideal é ter imagens um pouco melhores do que essas que eu utilizei aqui, tá? Aqui eu peguei uma referência no terreno, medindo no próprio Google ali, uma distância de referência para a medição da distância percorrida. Essa distância, então, é informada ao software. Veja que aqui eu coloco frames, número de frames por segundo, frame inicial, frame final, e o software ele consegue calcular ali a distância percorrida, também pode trabalhar com as incertezas para a medição da velocidade, né? Claro, essa velocidade aqui, tá? Ela está em metros por segundo. Aí eu fiz um cálculo aqui para quilômetros por hora, tá? Então a velocidade que ele vai dar aqui vai estar em metros por segundo e como a distância utilizada foi em metros, essa distância percorrida também vai estar em metros e ele considera que a velocidade então vai estar em metros por segundo e a incerteza também em metros por segundo. Perdona, Isaac, mencionaste la incerteza. ¿En dónde ingresaste el valor de incerteza? Essa ¿Para el incerteza, tiempo? isso, essa incerteza ela vai aqui embaixo, tá? A gente tem, eu posso fazer depois uma explanação Ah, em outra, ahí veo, es porcentual, é incerteza percentual, porcentual, en exatamente. tiempo y en distancia. No tempo e na distância, elas são percentuais, tá? Do tempo e da distância. Y el Exatamente. usuario, perdona, y el usuario tiene que ingresar ese valor en función de su experiencia sobre los datos que está cargando. E- Exatamente. Normalmente eu considero um número de pixels na distância percorrida. Então, se a distância percorrida, por exemplo, 100 pixels, e eu considero, por exemplo, mais ou menos 3 pixels, seriam 6 pixels ali, ou 3, mais ou menos 3 pixels, 3%, né? Ah, isso vai num valor percentual ali da distância que vai ser medida. Pode ser obtida de outra maneira e pode ser informada também em uma incerteza em metros, por exemplo, para a distância, e em segundos para o tempo considerado. Perfeito?
E o final do vídeo, tá? É que esse veículo ele foi, ele, ele atropelou um casal, né? No Rio de Janeiro e foi muito repercussão aqui. Aqui eu utilizei em outro momento do vídeo, em outra situação próximo do atropelamento aqui, o software CRC, né? Que já foi apresentado anteriormente aqui, utilizando a razão cruzada aí para fazer a medição em outro ponto da via, né? Então é possível utilizar. Então só lembrando, né? Essa ferramenta, tá? Essa ferramenta ela vai estar disponível, tá? Ela vai estar disponível na próxima versão do software CRC. Nós já estamos preparando aí novidades, tá? Pero perdona, Isaac, ¿es el software que tienes que instalar o es el servicio que tú das en el Não, mismo sitio web? no mesmo sítio, no O mesmo link, sea, cuando tú dices el software CRC, te refieres a que ese software funciona a través de la nube. El usuario carga las é, imágenes en el navegador. este aqui. Ah, Nós já estamos preparando a próxima versão, tá? Do CRC, que é o Crash Reconstruction Companion, e ele já vai ter alguns recursos, né? Como eu acho que eu já tinha comentado antes, a retificação de imagem vai estar presente, a, também imagens de drones, análise de imagem de drones, então uma série de outros, mais em torno de 15 módulos novos já estão em preparação aí para a próxima versão. E basicamente o que eu tinha para apresentar era isso por hoje, né? Não sei mm. se ficou algum questionamento, acho que não, não sei se todos me entenderam aí exatamente 100% da apresentação. Supongo que sí. Yo tengo algún comentario. Eh, yo vi que cuando hacías la marcación de los puntos en la imagen, había arriba a la derecha una ventana de zoom para marcar con más cuidado los puntos. Isso, Ahí. Y tú estableces la escala de ese zoom ahí por un parámetro que está ahí abajo. isso, Bien. Ah, ahora, ahora entiendo bien. Entonces, tú marcas primero en la imagen, pero luego observas ese cuadro de arriba a la derecha para tener mayor precisión en la isso. marcación. Uhum. Ok. Ele tem algumas limitações, mas, por exemplo, aqui a gente consegue marcar pontos em imagens com uma melhor, ah, mais facilmente, né? Vamos pegar aqui, por exemplo. ¿Tienes la posibilidad de ingresar más de una escala y que sean las dos admitidas o solo tienes una escala para ingresar? É uma escala só. Essa Ok. escala vale para toda imagem planificada, Mm. né? Porque a veces uno no está seguro si la escala está exactamente en el mismo plano, Uhum. entonces Ah, uno duda de qué escala ingresar, una u otra. Tú me dices que solo ingresas una, que tiene que ser la referencia para toda la imagen. essa referência aqui, ela vale para todo o cálculo da matriz. Mm, Ela é uma imagem planificada, então eu posso colocar ela em qualquer posição, horizontal, vertical, inclinada. É uma medição conhecida, né? É uma medição conhecida e ela vai valer para toda a imagem, mm, né? Ela vai valer para toda a imagem. Então, na hora que eu uso aqui, né, se eu pedir para retificar, ele vai calcular. Claro, aqui
eu não posicionei, né? Eu não posicionei aqui, vamos dizer, vou trazer para cá, aqui assim, só para exemplificar. O que eu posso fazer aqui, né? Por exemplo, eu retifiquei ali, né, naquela posição, a imagem. Mm, Deixa eu mudar aqui, vamos colocar essas informações no canto superior direito. Ó. Então, a imagem ela foi retificada ali. Vou trazer aqui. Opa. Ela foi retificada ali. Lo que veo entonces es que la escala puede estar fuera de los 4 puntos porque el plano se extiende hasta el infinito. Isso. Ok. Veja, aqui eu posso utilizar essa ferramenta aqui embaixo, que é para preencher. Essa ferramenta aqui, ela traz todo o restante da imagem. Eu posso buscar só o que está internamente ali ao retângulo. Veja, ó, Mm, o que está internamente aqui ao retângulo são esses dois pontos aqui, vermelho e amarelo, ok? E aí eu posso pedir, por exemplo, para retificar apenas e mostrar apenas o que está dentro do retângulo, ok? mm, Mas eu posso também usar essa ferramenta aqui de preencher e ele traz todo o restante da imagem junto aqui. Então, ele traz o restante da imagem que não estava sendo visto aqui, ele traz para o restante da tela aqui, todo o restante da imagem. Isso aqui estava fora do retângulo. Claro, para medições mais precisas, é sempre recomendado se trabalhar dentro do polígono de retificação, né? Então, a gente recomenda sempre trabalhar, é recomendado sempre trabalhar dentro desse polígono aqui, onde foi feita a marcação dos pontos, né? E para onde a, a equação, né? No caso a matriz, a equação matricial, ela vai funcionar melhor. Mas ela também pode trazer muito bem, dependendo da imagem, né? Se a imagem é de boa qualidade, ela pode trazer o restante da imagem, né? Então, por exemplo, mm. aqui, ó, eu tentei marcar aqui essa linha, tá? Essa linha que aparece aqui na imagem. Vamos ver como é que ela fica aqui. Pero una pregunta, Isaac, la incerteza que Hum. devuelve el software como respuesta a tus cálculos solo vale para el área delimitada por los 4 puntos. Não, é isso que eu estou Ah, falando. no, Ela pode valer para, ela pode retificar todo o restante da imagem, utilizando a mesma equação matricial. Mas as incertezas menores elas vão estar nesse retângulo aqui claro, pero la que foi incerteza, utilizado para a retificação. É. pero no, no entendí. La incerteza que tu software provee vale para el interior de los 4 puntos, porque en la medida que te alejas del, É. de la zona de interés, la incerteza A, aumentará, trans- ¿o no? a transformação ela pode ser aplicada a todo o restante da imagem. Mas, isso, claro, Mm, se a imagem ela tem muitas distorções, e as distorções nas imagens de câmera são normalmente nas bordas, mm, né? Distorção do tipo barril, por exemplo. Então, se a gente vai retificar uma imagem, uma extensão maior da imagem, pode ser que aqui as medições não fiquem muito boas, fora do retângulo onde a gente marcou, né? mm, Então, pode ser que aqui as medições elas não representem exatamente o que está sendo medido, né? Mas a equação ela pode ser aplicada a todo o restante da imagem, né? claro. Então, por exemplo, aqui vamos reduzir ainda mais aqui, ó. Vamos dizer que eu vou pegar aqui apenas essa região aqui, apenas esse círculo amarelo, ok? Mm, Apenas o círculo amarelo. No primeiro momento aqui eu retifiquei apenas o círculo amarelo, mas eu posso, por exemplo, estender a retificação a todo o restante da imagem.
Ele retificou todo o restante da imagem aqui a partir daquela região. Ou seja, ele aplica a equação matricial, ela é aplicada, ela pode ser aplicada a todos os pontos da imagem, de maneira Eh, linear, de maneira linear. Mas acontece que se a imagem ela tem distorções periféricas não lineares, né? Isso pode afetar o resultado das medições fora daquela região. claro, Isaac, vale la pena aclarar que rectificar no significa corregir la distorsión. Rectificar Não, es simplemente corregir é, la perspectiva. perfeito. Essa questão foi muito interessante. É sempre importante, né, a gente tentar resolver as distorções de lente antes de fazer a retificação. Então, essas imagens elas devem ser corrigidas antes da gente aplicar essa transformação de retificação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho uma distorção de barril, por exemplo, eu procuro corrigir a imagem anteriormente para depois aplicar o processo de retificação. Isaac, y también es importante aclarar esto que tú mencionas, el orden en el que se hacen los procesos, porque la rectificación hay que hacerla después de corregir la distorsión, no Perfeito. antes. La Depois, matemática no funciona si se hace primero la rectificación y luego la corrección de la distorsión. perfeito. Sempre fazer a correção anteriormente à retificação. Perfecto. Bueno, Isaac, yo por lo menos entendí esto. Para los que no, ¿dónde te pueden encontrar? Si tienen alguna duda, tienes un Instagram. No sé si lo usas para Sim, consultas sim. Eu vou tentar colocar aqui. en el chat. Posso colocar no Yo chat ahí, também. yo ahí ya escribí el sitio, el enlace para el sitio tuyo. Lo que Ah, quiero ok. comentar es Ok. que en Discord voy a abrir un hilo sobre este tema con la Ok. grabación de la reunión de hoy. Voy a ahí subir la grabación en YouTube. Y bueno, en el futuro, alguno si quiere agregar algún comentario o alguna crítica despiadada, lo puede hacer, pero que lo haga en el Discord que les voy a eh, ofrecer luego. Esse é o Instagram. Silvertech Forensics. Ahí está. Bueno, ahí también hay un correo electrónico. Também. Isaac, no sé si la semana que viene, pero te espero para seguir ampliando explicaciones sobre tu programa. ¿Puede ser? Perfeito. O Quando en quiser. otra ocasión. Quando quiser. Fique à Eh, disposição. a- Aquí leo en el chat una pregunta. ¿Se puede comprar el programa y no usarlo online? Esse programa, tá? Eu tenho ele aqui. Ele foi feito em Visual Basic, tá? A versão original dele. Deixa eu ver. Ele está em Visual Basic, né? E a- o módulo de trânsito, o CRC, ele é específico para aplicações em trânsito. Então, as rotinas que são aplicáveis ao trânsito, nós pretendemos disponibilizar no software CRC online, Mm. né? E No, entonces, algumas rotinas, elas podem ter outras aplicações, como, por exemplo, a calibração de câmera, ela pode ser usada para medição de deformação, ela pode ser usada para medição de altura, medição estéreo, imagens estéreo, ela pode ser usada para... Tem também um módulo que trabalha com pontos de fuga, três pontos de fuga para medição de altura, medição de distância, medição tridimensional, 3D.
E tem também outras ferramentas já disponíveis, né, no software. Mas talvez a gente não tem uma ideia de como vai disponibilizar isso ainda, todas essas Ah, rotinas, né? Mas, por enquanto, as rotinas pertinentes a acidente de trânsito, a gente pretende disponibilizar na ferramenta CRC, que y já tem um esa herramienta a través del sitio web, sítio web, isso. ¿cierto? Uhum. Bueno, Isaac, te agradezco mucho la información y como acabas de decir, nos vamos a volver a encontrar para presentar alguna otra herramienta, ¿cierto? Perfeito, quando quiser, fico à disposição. Bueno, Isaac, muchas gracias por todo, ¿eh? Fue muy útil. Eu que agradeço. Adiós. Um abraço.